decepção grande, sabe? Até conversei, ligou infinitas vezes. Que cara de pau, né? Cara de pau. Faz as coisas, vai que nem depois se lembra, né? Me ama, me ama, me ama. A gente tem que anestesiar de algumas coisas, né? Cara, aí eu virei e falei, vai trabalhar, pega seu dinheiro e procura arrumar a sua vida. Aí tirou do bolso 3, 4 pilhas de dinheiro dessa grossura assim. Provavelmente deve guardar no bolso para mostrar para aquela que ele precisa sacudir algum dinheiro para poder arranjar. Dizia que não, de forma nenhuma, não sei o que, né? Aí tinha teclado em 2 fotos, né? Uma ele apagou, outra acho que ele esqueceu que nem tinha muita coisa. Aí imediatamente apagou, eu fui no final e mandei para ele. Aí criou todo um roteiro de situação para querer que eu visse lá o lugar de... Tava trabalhando e nem tava trabalhando, nem vocês trabalham, né? Tchê, que merda, né? Podia ter sido menos pior, né? Ter sido uma coisa assim... Mas não vou me culpar, não. Uma coisa menos ridícula, né? Tamanho obstáculo, você se deparar o que é uma vida de uma merda de uma vida do muçulmano, né? Imagine, esse é o mais virgem, né? Que merda de vida, de bosta, de lixo, né? Isso que o nome disso, deram o nome disso de monoteísmo. Puta que pariu. É doido pra tomar um banho, lavar minha cabeça, minha anestesia saindo. Saiu agora, tava até aqui assim. Engraçado, né? Liberar coisa bizarra, né? Ficar conectando a mulheres com o meu nome e sobrenome. Ruim, sabe? O tempo que perde fazendo isso. Já é muito empecilho, muito empecilho. O negócio ficou tão pior, ficou tão desanimador, né? Aí é lógico que cria um contexto de muitas condições de amor, de não sei o que, né? Até no final das contas perguntar se eu queria ver o pinto, né? Falei, não. Aí botar pra fora, né? Aquilo lustroso. Falei, olha, vou desligar. Ligou um monte de vezes. Aí finalizei mandando a foto, aí ele foi lá, desligou, tirou, não tinha o que mais dizer. Sabe, não tô dizendo, olha só, eu tenho minhas fotos, né? Aí conheceu vendo umas fotos, vendo meu trabalho. Acreditei nele, mandei as fotos pra ele, que eu tinha. Fiquei encantado com uma situação adulta, usando o recurso de maturidade, ou mesmo colocando as questões que eu acabei de falar, e o tempo ficou vazio pra mim. Se tivesse passado ele por mim, ele nunca teria chegado perto de mim, eu não deixei ninguém chegar. O estado foi tão degenerativo que eu não... Aí você se torna uma pessoa participativa de pedaço, olhando com outra ótica. Mas é tudo que ele foi tirado. Ele foi colocado numa situação literalmente bizarra. Ainda que eu saiba olhar sobre todos os ângulos e mesmo uma coisa tinha que se alegrar, né? Talvez era um momento também de entender alguma coisa, olhar como eu me olho, a pessoa me olha, que é uma igualdade tal quando que é entre quem se olha, finge que se olha, né? E o que são regras completamente diferentes. E por que completamente diferentes, né? A partir do momento que a coisa entra uma... Eu não tô dizendo, a pessoa tem uma vida, tem uma rotina, tá do outro lado, mas... Fica tão pouco, fica tão pesado, sabe? E poderia estar vivendo alguma coisa, né? E é duro ainda mesmo, de fato, as coisas. Você ainda chega a ver uma coisa, né? O tempo corre, cadê meu tempo, né? Otimizar, aproveitar alguma coisa, todo mundo faz o tempo todo. Me sinto muito bem de não ter cedido a nada, ainda o que é, né? O recurso de mostrar, de... né? Você querer que não fosse assim e querer
que a coisa estivesse andando do jeito que você quer. Não tem aonde mais descer. Ó, tem isso aqui. Questão não é ainda ter isso aqui, é também ter isso aqui. E você deixou de ficar comigo para ficar com isso aqui. Num dado momento você tá me ligando, tendo isso aqui, tendo isso aqui. E a questão não é essa. Ai, eu ainda tive que me preocupar a ver isso, te mostrar, vai ser outras tantas que não me interessa mais. Nossa, que tristeza. A tristeza é a mentira. Caiu, sabe? Uma coisa assim. Aí eu gosto de encarar a verdade de frente demais. Né? Ainda mais num dia como hoje, né? A coisa se arrasta durante um ano. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza. Como eu não sou assim. Mal ou bem, eu não queria que fosse outra pessoa. Representa tudo que eu abomino. Nossa, aquele relacionamento de 8 anos, aquele cara não era ninguém. Como eu dou credibilidade para aquele cara ser alguém que está na profissão em determinado momento ali. Ainda que eu fui um excelente profissional, é um ninguém. Mas ganhou dinheiro nas minhas costas, tomou de fato meu lugar. Teve a coragem de querer queimar o arquivo, de destruir. O cara me enganou, criou uma trama gigantesca e gerou a mulher que ficou com ele, com o filho com ele, eu em situações gravíssimas em outra cidade, induzindo a mulher a me ameaçar para viver outras coisas em outro lugar. E ela viu aquilo como um troféu. Eu perdi a prova, mas que adianta ter prova, né? Muito ferida. Ai. Eu apostei nisso, é lógico, né? É um papel muito difícil. Eu tô querendo passar o que é invasão social. O castigo não só vem que você pode se deparar com forças energéticas do qual você não tem noção da gravidade. Afetar as pessoas e falar aquilo que você acha que tem que mudar, que você não tem o recurso para fazer. Que, ai, você botou um cabelo preto. Preto é feito para branca. Vai tirar esse cabelo agora. Como? Como assim? Coisas que você vai pagar? Ainda que fosse pagar. Como assim? Como assim? Situações várias. Antes fosse isso. Como reparar? Estupro, crueldade absurda, total. Que aleja, que destrói a vida de umas pessoas. Isso tudo que eu tô falando destrói a vida das pessoas. Destrói um homem me respeitar e eu fico preocupada. Eu tenho que entender a edificação de transferência de um filho, mesmo que ele não fosse para agora. Porque são filhos sem pais. Quando num dado momento, o que Deus está mandando dizer para aqueles machos que fingiram apostolar? É um teste de coisa que não me cabe, entendeu? Aí eu resolvi, eu acho que eu sou o rei da cocada, eu vou usar esse recurso. Nossa, sabe? Não é o melhor recurso para lidar comigo de jeito nenhum. Rede social, guerrinha de rede social. Se não é esse, tem mais esse, tem mais isso. Isso é uma vingança. Isso soma muita maldade. Isso soma um risco muito maior do que a gente pensa. Nossa, olha qual a postura que eu tenho que ter. Não tem mais nada. Até então, eu não me sinto bem assim. Eu não posso botar uma roupa, não me cabe, não quero. Não me sinto bem. A trajetória é muito difícil, não vou ceder a pingar, sabe? Nossa, a burrice. E eu já colocava. O que é você repetir aquilo, fazer aquilo ser um vício para buscar em outros lugares, abre a tela, tem toda forma de bizarrice. Você representa aquilo que é conveniente, a pessoa mais representar aquilo. Mente, que é uma maravilha, aparentemente não, por favor, tipo, né, no árabe dele lá. E que ama, e mostrou aquela terra toda
Uma coisa muito seca, um lugar que tá lá, mas não tá trabalhando hoje, mas tá lá. Mas parece que dá dinheiro. São umas 3, 4 pilhas, não sei se é de um centavo cada nota, né? Quer dizer, tem dinheiro. Saiu com aquele monte de dinheiro no bolso. Pra quê? Não é pra mandar pra mim. Não é pra casar comigo. Sabe? Nossa. É muito percebido que lá é uma situação tenebrosa. Olha o nível de miséria comportamental. Oferecer o dinheiro. Isso é oferecer dinheiro para ganhar intimidade. Esse dinheiro não vai chegar. Então chegou para outras ou foi conveniente para mim primeiro, para mim por último? O que é que eu penso? Não sei traduzir momentaneamente, mas cadê o seu dinheiro? Facebook prostituição. Não, 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 não. Juntar 1 milhão. Tá, pra quê? Sua vida, seus planos, tem flexibilização de conversa. Demais, ainda que tente, ficou ali, ligou, desliguei, ligou, desliguei, liguei. Tanto. Não dá pra ouvir no meu Facebook. Eu não quero no meu celular. Mudo isso, é mudo. Aparentemente tá tudo normal quando puxa aquele negócio. Até tentei olhar para entender o celular. Esse celular eu não consigo printar. Encosta essas duas negócios aqui central, o volume desce todo. É um celular pesado, parece um tijolo. Colocou a capinha, parece que virou um tijolo esse Galaxy A15, né? Aí 5. Sabe? A gente quer respostas, quer ver, quer entender que construiu na cabeça. Por que, que a gente não pode construir na cabeça? Se as revelações tais acontecem e a coisa, sabe? Chegou num contexto, não me importa saber qual é a cruz dele, qual é a cruz tal. Mas você quer tanto que alguma coisa mesmo sobre de bom. É o cúmulo do suburbanismo. Você viver arrastada lá caindo numa coisa fétida, imbecil, que nem tem plano de. Não acabou tendo um plano nem de promessa utópica. Quanto mais prometedora a coisa e no meio de todas as coisas que não mais. Que é muito pior. Faz isso, faz isso, faz isso e agora tá tudo bem. Nossa, Deus. Acho que não tinha onde cagar mais na coisa, sabe? Aí brincou, né? Amanhã que eu vou bloquear de novo. Implorou ontem, telefone madrugada, várias horas lá. Saí daqui, eu desbloqueei tava fazendo desconforto. Quando eu desbloqueei, entrou aquele monte de trem. Se nem a hora que aquilo começou, sabe? Talvez para mesmo reavaliar o somatório das gravidades que implicam em você sentir como erro, sentir culpa por ter dado oportunidade, sabe? Entender o peso da gravidade social, individual, perante o fardo social corrupto, que não pode existir em grupismo laico, que finja não entender o valor que sustente liberdade e racionalidade, para que se faça cabível e o governo não se faça aquilo que já não mais sustenta, né? Cheguei a não tomar banho ainda, tenho que... Ai, graças a Deus, já acabou o dentista. Uma, duas, encosta num nervinho lá em cima, é muito pouco, ele é ótimo. Graças a Deus, não tinha muita coisa para fazer. Passou, limpou, pediu muito cuidado, pediu aquela... Fez a broquinha, fez um negocinho, jogou um flu. Aí, para 3 anos e meio, tinha nada para fazer. Pelas retrações, estava até muito controlado. Seria uma coisa específica, clareamento dentário. Mas olha o tempo que eu não vou no dentista. Aí o outro estava lá abrindo a boca, mostrando os dentes, nunca teve carie alguma. Acho que nem foi o dentista, abriu, arreganhou. Aquela questão de escravo olhando, quem escravo que sou eu, sabe? Ou vendo tudo isso, é você sim, sabe? Mudou o corte de cabelo, né? Alguma coisa meio da nuca um pouco mais lisa, tinha uma percepção, um envolvimento que retratava algumas coisas que eu achava bonita, nada demais. A maioria dos namorados nem teve assim, eu achei aquilo bonito nele.
Eu tô cabelo cortado normal, mais cabelo, tava de boné. Olhos não tão expressivos, o sorriso se fez expressivo, os dentes tortos na frente, eram muito bonitos. Trouxe num dado momento uma jovialidade, uma coisa assim, entendeu? Homem comum, totalmente comum, e provavelmente esses perfis de trabalhadores que às vezes eu abomino. Não é por mal, mas as coisas que eu andei vendo. Nossa. Até que ponto algumas práticas são facilitativas, literalmente práticas, finaliza só em fira de cu que eu coloco, entendeu? Então, cada um dá o cu que quer dar, faz, mas, né? Eu já apontei todas as questões, né? Eu não encontrei esta pessoa, eu não questionei, eu não tive esse platô, eu não tive nem tempo. As coisas foram levando algumas minuciosidades para um isolamento muito grande. Hoje eu vou falar sobre, né, o que se faz crítico, né? Como eu comecei, já contei, né, uma pirurose. Que se fizeram alguns beijinhos, foi tão trágico. Senti isso tudo, quase nada que eu vivi, que somar tudo. Eu tive essa decepção toda dentro de um mês. Isso se arrastou, detonou a minha vida. Ou seja, enquanto eu não tinha ninguém, eu já estava sendo detonada. Fui convidada a ser detonada numa pandemia. E eu passei a ser detonada e chacinada com todos eles não tendo vivido mais nada. O selinho roubado. Chega a ser engraçado os nomes, né? Antônio, Santo Antônio, né? Davi, quase nada, aquilo. Guilherme, os beijos, o negócio, o que implicou eu entender a trama das pessoas que estavam em volta de mim. Muito grave. Alunos muito graves. Muito grave. Pois veio quem? O beijo do Pedro? Aconteceu que o cara do peru rosa, um dia, né? O que eu fiz? Eu ajudei o casamento dele, ele vai fazer caridade pra mim? Acho que os outros foram tão ruins que ele conseguiu o mérito de bom. O que foi bom? Foi bom isso. Não adianta ter um canal com todo esse fracasso constantemente livre. Questão é que é etiquetado de quem não quer ver num dado momento. Quer curtir, quer mais, alguém acaba sendo premiado com uma doença, com um tiro na cabeça, com tanta coisa. Até num dado momento, que como eu me sentia incapaz perante o cara que queria, interessado saber como era a mulher de Tony, eu também achado apontado entre o Júnior, nunca tive nada com o Júnior, aquilo é outro viado, meio pau, que eu tive que entender alguma gravidade e descer para falar algumas coisas, como eu estava sendo usado entre grupos e o papel de ridículo que eu me permitia falar algumas coisas, ou me entender como se eu tivesse com um otário, que já me considerava um otário, mas provavelmente ele usou aquilo entre alguns familiares dele para se engrandecer e queria que as pessoas achassem que ele teve alguma coisa comigo, pessoas que escondem segredos, arrumam mulherzinhas novas, lindas, maravilhosas, mas são só prostitutas. O que foi de fato me deparar com o Antônio em pessoa física, pessoa jurídica? Acabando, tô colocando a coisa. Depois eu resumo um pouquinho mais, tomar banho pra cabeça dormir. Sabe, você se depara com uma situação, que horas eu vou ter algum prazer? Querendo ali, tá ali, ó. Quem fez uma vez, faz de novo. Muito ofendida. E não tem quando você olha, nem sabe como que vai ser, mas parecia que abriu um portal um pouco mais diferente. Não que as pessoas não fazem vistas grossas, mas quando existe uma leveza, que você vai acreditando que algo não é tão assim, eu não preciso disso. Saber que o homem utiliza todo o recurso de se tornar viril, de botar o pau pra fora, né? Quando tem o pau cortado por mulheres e por outros homens, não é à toa. Querendo ou não um pau belo, qualquer um quer estar ali. Mas não é assim que as coisas, a hora a coisa acontece.
fumando, perguntando se eu quero cigarro, brincando, não. Tentando usar recursos. Que recurso? Que recurso, meu filho? Recurso, meu filho. As coisas que estão acontecendo o tempo todo, eu ainda acabei de te falar. Foi preso um cara assim, sem assado. Mandei pra ele, inclusive, negócio, olha lá, isso aqui, Jus Brasil. Vale pra você também? Né? Até que ponto não entende, não é conveniente, mas como as coisas acontecem, não é? E eu tava falando do cara e o contexto aconteceu no meio das falas de como, né? Marcando o reloginho dele, mostrando uma coisa e daqui a pouquinho diz que tá solto, né? No Brasil não tem. Daqui a pouco tá. Cada um faz o que bem, que mais a bomba estoura. Aí, tipo, eu sempre quis aquela coisa do amor só pra mim. Uma questão de vaidade, de só pra mim. Mas quando chega você entender algumas coisas, tipo a sua intimidade, tem que ser lapidada, tem que ser construída, lapidada para ser só para você. Aí você soma uma quantidade de gravidade de o que é conseguir ter um dia e outro dia ser irmão do outro, perante a quantidade de gente que passou por mim. Olha como representatividade de Santíssima Trindade, isso é real, eu tendo que falar isso. Tão aborrecedor, sabe? Provavelmente estava ali esperando alguém. Desbloqueei umas pessoas, as conveniências de que eu vejo. Antes de ser hackeado, isso aqui, caralho, você escreveu daquele no outro dia, eu vi você movimentando, tinha escrevido pra mim. Que na que eu entrasse, eu fui, cancelei, escreveu pra mim, entrou no negócio, cancelei. Não. E mesmo assim esticou, conversou aquele dia que aconteceu. O telefone caiu, acabou, assim, desliga, não sei o que. Sim, quantos dias isso se passou? Se eu quiser escrever pra você nada aí, que... Nossa, que coisa nojenta. Fico imaginando aquilo que eu não sei perceber caso eu estivesse no lugar. E tantas mulheres literalmente independentes e sempre promíscuas da cara, com e sem burca, entre os lugares, tem conhecimento daquilo tudo, botou uma burocracia. Queria se vender, cara. Não parece, mas porra. Que merda. Eu não vou me culpar porque eu acreditei, minha consciência tá limpa, sabe? Mas eu iria estar um lixo agora. Eu já tenho uma certa culpa de ter atendido, mas já entrou num contexto, não. Não policiou aquilo. Se é o que sobrou, podia ser se fosse bom, né? Mais dialogado, mais uniforme algumas coisas. Olha o que sobrou, você não tem nem eu. Tá dizendo que ama tanto, como assim não valorizou essa coisa? Esse instintivo é muito porcoso, sabe? Ah, eu vou desligar. Nossa, ligou ali, não. Sabe? Estaria um lixo absoluto. E querendo ou não, sabe, você vê as coisas. Você tem que atingir um estado de pedra, sabe? Um estado de que tem que destruir tudo isso com a superioridade pura do maior racismo que existe. Eu entendo a transferência da coisa. Eu não queria um homem que ele se sentisse incomodado, mesmo que ele não sentisse. Eu não queria esse fardo. Isso não aconteceu assim. O fardo da exposição que virou tudo em tudo quanto é lugar. Eu queria ver o meu marido ter orgulho e se sentir preservado perante as coisas, entendeu? Mas eu tive tanto tempo, tão sozinha, tão correta, trabalhando tanta coisa. Aí, de repente, umas coisas que não geram prazer praticamente nenhum. Sabe? Eu me envolvi com, de repente, parece que aquilo estava tudo tão morto, aquilo abriu o céu veio azul, a paisagem veio bonita, o sorriso estava bom, tinha ousadia, mas não estou dizendo que tinha pureza, inexperiência, que eu não via esperteza, ou inexperiência. O bruto que não é lapidado também tem um peso, tão um fardo.
Porque não é lapidado. Pode ser prostituído ou não achado prostituído. Não, Janaína. Te amo, eu te amo. Janaína, Brasil, Mohamed África. E aí, tudo errado. Tudo errado. Fui lá, busquei, toma aqui, tem mais. Toma, vai. Vai, gasta seu dinheirinho, faz o que você quiser, mas por favor, me deixe em paz. Quando você fala isso, eu já desliguei umas 3, 4 vezes. Não. Aí, nossa, deixei tocar. O que foi? Pra conseguir anestesiar aquilo dentro, sabe? Não tô dizendo que não tem bons valores, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Por muito pouco, o que ele me falou tem um peso enorme. Enorme para essa distância e para toda dificuldade, como toda transparência. Enorme. Trouxe tantas respostas de eu querer deixar e acreditar naquilo de alguma maneira, sabe? Vantagem de olhar sobre outras óticas, mas é tudo tão pobre. Até que ponto o que é você isolar uma coisa? Configurar aquilo como o que é, né? O olheiro, né? Ou mesmo como a fé transforma, ou você botar os olhos como outras pessoas colocarem você aleatoriamente olhando, parado em algum lugar. Quantas pessoas eu edifiquei sem saber? Pensei nelas em momento que pensava que achava que eu era inimigo, tentando entender as coisas ou nem tão amigo, ou aparentemente nada. Me vi em tantas situações assim, eu sou muito perceptiva, assim. Mas aquela causa, não tem? De você direcionar para quem você gosta, porque também é você. Porque pode vir a dormir do seu lado. Só que isso não funciona em governo nenhum aterrissado. Não funcionou comigo e todos que eu vi que falaram que bem funcionaram. Se malhar 2 dias embaixo do meu teto, já dou até resposta, né? Ai, porque você, por causa dessa transcendência, não. Caso fosse comigo, só a parte boa, né? A corrupção fica para mim, o fato fica para mim, tal, qual é o interesse, né? Nossa, foi assim. Eu tô tentando aliviar um pouco, porque eu coloquei assim, olha, você jogou, viu que uma cagada que fez, depois ficou me ligando. O que é expor, colocar alguma coisa contra mim? Eu mesmo abro as pernas aqui, quer ver? Mas mesmo violaria muito as regras. Que eu acho que assim, quem impõe aos outros, elas têm que ser. Imagina ainda, sobre algum contexto, você tá tendo atitudes e outras pessoas estão sabendo que de fato algumas coisas podem ser feitas e ter sido graves, como da mesma forma, clonaram isso e aquilo. Aí você tá com uma pessoa, tem imperativos de estar mesmo em condições televisivas ou condições tais, aí a pessoa para te enganar, otimizar os seus recursos, falar que foi clonado, que não tem aquilo, isso e aquilo. O que eu tô vendo tá exatamente no que ele tá. O outro eu não vi quem essas pessoas que estão também. Era ele e é ele. Tudo tão vazio e desnecessário, era só sim ou não. Seguir para lá. Aí se tornou tão invasivo. Tão invasivo o momento assim, não dá para desligar, eu podia tirar o volume, ou desligar alguma coisa. Mas eu queria saber, a partir do momento que veio a ameaça, que ele me gerou uma fúria e uma busca, e eu me sentia tanto lixo e humilhado e um ódio. Uma tortura que me colocava numa condição de ódio, somada a todas essas coisas que eu tô falando, sabe? E querendo não misturar as coisas. Tipo, olha, isso daqui, ó. Isso daqui eu deixei, você também deixou. Nós nos revelamos mesmo e acrescentamos diferença. Porque eu tive que falar isso tudo aqui porque você não se deu conta do seu erro. Sou obrigada a falar assim.
o racismo do seu lado, as não regras do seu lado, isso e aquilo, que foram colocadas muito mais violentas sobre mim. Ainda que você se deparou com isso e aquilo e ficou falando amor, muito bizarra a mercadorização. E a desclassificação muito grave, isso tem que ser tomado como perigosas fronteiras e alguém tem que arcar com isso com uma punição muito grande, porque isto é um descomércio que eu vejo com muita gravidade. Não estou dizendo que ele não tem os direitos dele, isso aqui, mas quer dizer, estava lá num lugar, sozinho, aparentemente, nos negócios que ele mostrava entre alguns trabalhos, o perfil do trabalho, e dizia que não estava trabalhando. Então ele foi lá, se foi receber, ou foi isso aqui. Já sexta-feira, dia de trabalhar, por que não está trabalhando, né? 5 horas para frente, 4, 5 horas. Para que tanto dinheiro no bolso? É um pagamento, mas um pouco, né? Acho que umas 3 quantidade de notas, assim, com 20 ou com, sei lá, bastante notas. Né? Quando eu abri, vi algumas coisas aí de alguns muçulmanamentos, mulher botando uns braceletes, o cara empilhando aquele monte de nota. Aí aquilo era um comércio satisfatório, a mulher encantada com aquela coisa brilhosa, ele encantado que mostrou o comércio que ele fechou. Nossa Senhora, sabe, gente, o que é aqui no Brasil? Quem que carrega a carteira do outro e paga na hora, vai ficar lá no bar. Vai ficar em vários lugares aí onde eu passei, que eu não só falo rasgadamente as gravidades, como que eu ouvia, sem nem ou perceber e me focar nisso aí. A pessoa pode sair com dinheiro na bolsa do marido dinheiro na bolsa da mulher. O que as pessoas ao redor, funcionários até empregados, são capazes de falar. E aí, patrões, demonstrando a absurda corrupção deles. Tenebroso. Chega um dado momento que você tem que estourar e falar: também não gosto dessa roleta. Se fosse eu num tal lugar, quando a gente acha que não é, o que eu mais ouvi na minha vida: o que foi? Nossa, a gente tava falando de você, mas não é ruim não. A gente tava lembrando de você. Você não vai morrer nem tão cedo. Só o que eu ouvi de não morrer tão cedo, né? Que vira expectativa mediante essa sobrevivência anticatabólica, sobre o espectro da formularidade, da escalaridade dimensiva taliarizante que eu coloco, que são essas notas de rodapé, né? Uma coisa buscando outra. Quando eu vejo que alguma coisa não é que é colocar o Papa Francisco, a paz frágil, como o amor descabido, até que ponto você se torna cega pela sua capacidade de amar e não acreditar que alguns amam tanto. Nossa, Deus. Imagina, de fato, conseguir um contato comigo na pobreza. O que é a pobreza da riqueza? Que eu não vejo para mim, que não tem uma quantidade... Hoje é um salário de 5.000 reais. Fica milionário. Tiver 2.000 reais, você morar de aluguel, entender a transferência da terra, a transferência das coisas. Quando se torna complexo, o corpo apontado, deficiente, catabólico, ou qualquer coisa feita essa projeção, como é, né? O que eu colocar? Um whey, uma medicação. O que é tudo comprado, entender quando em um dado momento você tem que pagar algumas coisas, ainda que muitas são caríssimas. Mas, né? O que é você ter 1.000 reais numa poupança? Você precisa fazer uma cirurgia no final de um ano, você ter condição de fazer. Existiu isso pra mim. Existiu em alguns anos. Eu tinha que trocar o tênis, eu tinha que trocar a bolsa. Eu tinha que trocar muita coisa pra dar conta disso. Tá longe de ser só que a condição estética. Olha todas essas coisas num relacionamento onde não existe uma base de fidelidade. Qual é o problema de uma pessoa chegar e falar, antes que o da rua saiba, para ele se tornar menos ridículo e menos desraciado dentro de uma casa, porque no caso do momento algumas complexidades destituem o raciado que dá ao outro a transparência, que não acredita naquilo, que se anula e se não for ali vai ser pior em outro lugar, tem filhos para criar, se anula, criam condições paralelas que pode ser o seu inimigo num dado momento procurando a mesma coisa, sabe?
Aí você abre um negócio, eu não tinha visto. Entrei na pornô clube, não abri. Toque punheta com mães anônimas. Nossa. Nossa. É o último do subúrbio, sabe? Aí você diz, estava ali fazendo o quê? Seu marido, marido em teoria de mais novo, mais fudião, mais fértil, num dado momento, olha lá. Foi lá e ainda engravidou a outra. Nossa, que um cara desse não é capaz de fazer por vingança. Com a cara de bonzinho. Que é sobre a responsabilidade do pagamento. Diz que lá tem muitos que batem nas mãos das mulheres, escondem dinheiro, fazem uma bizarrice absurda. E eu tô falando de árabe na África, nem em Oriente, a Arábia Saudita. E são sauditas, sem sombra de dúvida. É para toda coisa, né? O paradoxo do Irã ainda ser muçulmanista. Me pergunta isso aí, né? E o que é quem desacata, né? Vira o laico do outro, o outro se torna corrupto e você ortodoxar uma coisa, ou assim colocar, tradicionalizar e ter que mudar, ou o que é quem vem, quem entende o panorama da coisa, quando regras para serem interpretadas, o que é gerúndica, o que é interpretação, o que é torná-las flexibilizadas, mas não violadas, né? É tanta amizade colorida, transou com amigo, mas já que é amigo é assim assado, mas algum come ali aqui. Não pode ser amigo para saber bem transar. Ou aquela coisa colorida toda, essa coisa muito alternativista, muito entre pileques, ainda que algumas coisas possam apresentar uma leveza, alguma alegria. Eu já vi nunca planejando as coisas, acontecer um beijo, acontecer situação poder acontecer, sabe? Mas não sou daqui. Não sou daqui, não. Acho que eu tentei, por isso que deu errado. E Jesus mandou, né? Colocou a coisa, mas eu fiquei. Eu tô bem agora, sabe? Eu tinha bloqueado e já ficado bem. O sufoco das coisas que eu tô fazendo, que eu botei na minha cabeça que já é o final e mesmo é. Teve momentos que abriram dilatações temporais que não existia final algum. Tinha coisa para fazer, eu tinha que voltar tendo que fazer o tempo acontecer, todo mundo entrar na minha frente. Presidente entrar, viajar o mundo inteiro, casar, no Vaticano de novo, um monte de. E eu ali amarrada na coisa de achar que entre que é morrer todo dia, morrer sem pelo menos falar tudo, mesmo que não leve a nada, para mim leva, né? Provavelmente eu tive intensivos atemporais, literalmente virgem em muitos momentos. Velocidade da coisa que eu andei, que eu propaguei, às vezes que eu voltei para minha casa, seguir aquelas rotinas do corpo tal, tava apodrecendo, né? Como diz a mulher, seus peitos devem ter ficado muito bom durante muito tempo, porque alguém mexeu muito pouco. Falei, ó, vou ser muito sincero pra você. Reclamações de muitas mulheres que praticam muito sexo, que não foi meu caso com aquela lesma morta e com algumas ainda algumas questões tais. A feira do cu ela é tão descabida e imposta como prioridade, mas é tão vaga e rasa. E entra essa sacudição toda e mesmo o peito já perdeu valor há muito tempo. Pode estar bonito, grandão. Tem uns que usam isso como uma jogatina tal, né? Nossa, se pegar, escuta, até o outro lá. Se pegar a mulher, não sei o que, gosta de buceta, gosta de sei o que. Nossa, eu falar as conversas dos caras, as coisas que eu sei das mulheres, entre os viados aqui, eu falo, nossa. Por que o mal do brasileiro é falar? Quantos mal entende a masturbação descabida e porca? Tira uma foda qualquer que quer até parar, não sabe, nem quer nem saber, interpreta o outro. Tempo que você paga o ridículo de achar que vai em cima do outro, fazer o que bem quer, conversa antes ou conversa junto, para enganar pelo menos um pouco ali, entendeu? Se não der o peido, der o risco de bosta, optar como vai começar, faz uma piada na coisa, porque eu acho tudo, nossa,
muito convencida de que não vale a pena, entendeu? Que eu atingi esse platô me convencendo que não valia a pena. Eu nunca me vendi fácil, vendi assim, né? Cedi, rebaixei, né? Igual para fazer programa de atividade física, né? Mas chega num dado momento que eu errei na minha ação de graça, né? Tinha que ser aquelas estúpidas, poxa, toda essa referencialidade implica em você permitir flexibilização e ser flexível em minuciosidades. Permitir que as pessoas falem se não tá bonito, se isso no seu lugar não faria, você não permitir tanto essas coisas todas. De perguntarem coisa aparentemente invasiva, posso perguntar um negócio do seu peito? Ah, já que você é mulher que malha, posso perguntar? Uhum, não vi com maldade. Mas sabe, aí quando você tem um marido, quando você tem um marido é diferente. Aí você olha algumas questões, nossa Deus. Não sei o que é pior, os mais velhos descabidos e os mais novos que têm golpes porcosíssimos, sabe? É muito difícil. Então, quer dizer, eu vim mesmo para contar uma história, entender? Eu sobrevivo muito bem sozinho, individualmente. Poxa, mas você ser feliz. E como a revelação veio, até onde eu fui por isso. Troco de nada, né? Como é que é? Ação de graça, né? Fazendo amor em ação de graça. Fazendo amor a troco de nada. Fazendo amor sozinha pro vento. Mas quem é o vento, né? Quem é o espaço? Quem é a temporalidade? Olha os valores morais perante tudo isso. Daqui a pouco todo mundo morre. Quem é observável? Não tem que limpar esta percepção, mas vira reducionismo, desclassificador, porque não querem enxergar e não enxergaram a fé e não foram escolhidos ao que eu vivi. Então, de fato, seria interessante etiquetar algumas coisas. Mas, em dado momento eu estava ali, em dado momento isso pode se pronunciar, ainda que não seja isso e aquilo, ou nem, em maioria, nem lembrar, ou foi tanto uma coisa fixa que nem. Mas mesmo assim, que são singularidades, que são condições tais, e é muito interessante, seria muito bom, né? Se todo mundo conseguisse. É uma questão de controlar, mas o trem é tão grave que fica sobre esse padrão. Quer que a gente evitar que o outro sonhe do seu lado? Faltou o seu prazer, acabou de ter prazeres e, querendo ou não, sonhou com uma pessoa nada a ver que estaria transando ali e daqui a pouco essa pessoa aparece do teu lado, né? Ainda que em condições tais revelativas, não, não tem essa causa descabida como brejo, essa descausa como um brejo de brecha, né? Mas mesmo assim, quem é o outro? Fazer o outro, mecanizar o outro, alienar, desalienar, para. Chego tá até, sabe, esse teste todo. Quando você já fica, já tô com a sua peita na hora, vai. Não. Ai, não. Querendo não pra quê? Não é? Quando é horrível, a gente ainda ia ouvindo, a gente quer ver os detalhes, quem encara a coisa de frente, quer ver como se sente mais uma vez. Mesmo tô aqui, sozinha. Peraí, arranca minha roupa, vamos dar uma curtida. Nossa, que eu me senti da última vez, passaram-se 3 meses. Encarei aquilo como uma outra conduta. Nossa, como eu me senti depois. Fere todos os meus sentidos. A minha liberdade de expressar e não aceitar esses descabimentos, né? Existe, sempre começa com um beijo, pode ser que algo seja preliminar da pessoa, para ter um envolvimento. Não pode estar descabido numa condição. Não, não pode. Mas se decidir fazer qualquer coisa, não, não pode. Ou seja, você vai ficando no oral falado, afastado. O que é um oral? A quem o oral? Quem começa, quem não termina, quem termina. Sobre condições desprojetadas, dizer que num dado momento as pessoas, né? Começam a esquentar a língua, esquentar para, né? Dado momento, preliminares é o primeiro. E o que vira esse sexo oral variado? E esse anal para proteger o genital? Não, quer dar bunda, dá, meu filho, mas porque tá segurando a frente para casar com. Nossa, Deus.
Um negócio desse não pode nem. Um negócio desse chega a me dar até febre. Se tornar falante problema, não se tornar também é, mas o instintivo funciona mais. Vende mais da liberdade de galopes, trepadas infinitas. Tem hora que você olha, dá uma tristeza. Porque você pensa, é bom. Como reproduzir isso assim? Não, mas eu tive tempo de escolher, sabe? Mas acho muito injusto. Um fardo muito pesado. Mas, né? O que é o judeu e o anti-judeu? Já era um combo, era africano com então, a experiência de uma merda junto para não se tornar mais rotativo. Árabe, muçulmano e preto, o que precisa mais, meu Deus? Falei com ele, sabe o que você faz? Se considera preto dependente, como é que eu coloquei? Preto indigente, qualquer coisa assim. Falei, tô vendo melhor você ser preto do que você ser muçulmano na África. Falei, te juro por Deus, meu filho. Sabe, ainda que ele não tenha essa malícia, né? Falei, eu já vi, eu falei assim, o de onde os escravismos maiores bem fica por lá, e como que para ontem a gente precisa separar isso aí, partindo do pressuposto que alguns continuem sobrevivendo, descentralizando devagar. Eu vi uma tragédia social que eu não achava que era para ser visto assim, não. E resolvi jogar o mesmo tom, né? Mesmo assim, que é para eles ouvir, se abrir as pernas ou reproduzir aqui qualquer coisa. Estava ali, né, com certeza consciente de que totalmente disposição. O que me dá mais ódio é saber que eu tenho direito. Não tem previsão. Então atingir a superioridade máxima, eu decidi, eu tenho nem viver merda de rede social. Como eu tinha visto algumas vezes esses negócios de pornô, só abri pra olhar, eu fiquei tão besta, eu nunca tinha visto que monte de homem com aqueles vibrador no cu pendurado, escorrido, aquele trem vermelho. Uns vibrador encabidos, negócio que parece ser até uma invenção mecânica, tem uns que ficam se estuprando, não tem nem fundo e nem sente nada. E mesmo assim, você abre a tela, você tá dentro deles, estão totalmente nus, de todas as formas, e a questão não é eles estarem nus, corpos bonitos, posições sexuais tais, mas a fé e o trabalho comum e quem paga a coisa. É algo muito grave perante uma sacramentalização e o prazer que é convidado você ter, só você conversar, você ter um mínimo de dignidade. Se tiver critério de responsabilidade, não, isso não foi colocado negado a nada. Agora, quando num dado momento, entre o campo de perpetuar e o que não perpetua, colocar alguma cláusula, né? Então, assim, vão para o outro lado. Então, você manda eles dar o cu bastante para ver se reverte para as frente. Antes de engravidar, já estoura e mata. Né? Eu dava tapinha no bumbum, enfia uma vara no cu de cada recém-nascido para ver se a reversa da... O que falar? O que perguntar sobre as gravidezes psicológicas de determinadas barrigas que não são questionadas e com bolso cheio de dinheiro e gordos e tenebrosos, acho que não são bom de foda. O que é o cérebro num dado momento? O que é tanto que eu trabalhei a gravidade perante, né, a gordura, a cintura que fica fofa, que fica muito trabalhada, o que foi ter jogado na carga de abdômen, virar aquela barriga de porco e tal, mas tá aqui aquela coisa mais ou menos básica que estava tenebrosa aí no 91. Tá uma merda, mas tá uma merda de 83. Fome. Ah, então. Te perde, tira as dobraduras e você vê, eles são críticos, são bizarros só porque não tem. Cala a boca então se você não tem. Ou mesmo procura saber o que mudar, qual é o seu padrão de mudar, qual é o seu princípio de vida, questiona a sua casa mesmo que lhe doa. Consiga emancipação perante o que é o modelo padrão e os outros. Tem direito de falar o quê? Que às vezes um deficiente pode ter um prazer melhor e desde que não seja corrupto não vira muito mais grave, né? Que é o caso da maioria das pessoas que eu vejo também aliciam, também molestam. Então, né? Que questionar o protocolo racial, que não abre mão de uniformizar proporções, né?
feita saudavelmente, o que vira. Os remédios que comem com farinha, se eles forem responsabilizados para entender o campo hipertrofível, causa corrupção absurda. E o interesse e o sentido que eu entrei não me conduzisse, né? Entender artificialidade, alquimização, o efeito colateral. Faça doente, se desfaça doente. Mas não foi pouca coisa, não. Eu me sinto muito enganada. Eu coloco naquela questão de olhar o outro, e se você não teve essa tanta experiência, e se você teve as regras, se você colocou pra mim que não tinha essa intimidade, caralho, que vivia sobre regras, você não vale nada. Você também não viveu as regras, você também não acatou o pouco de respeito. Você é filho de qual puta? Qual viado? E outra, e quando a pessoa começa a desconsiderar, não é traduzir totalmente, tá levando sobre um perdão, uma bondade, tava chorando alguns tempos. Era uma forma de amor que, por mais que eu não quero odiar você num dado momento, você não tá me respeitando mais. Poucas vezes, mas estava lá. Quando achar que isso já não é uma vingança, né? Que perde-se, basta, né? Bota o pau para fora ou perde-se uma situação tal que ganha méritos raciais de superioridade. Basta estimular a coisa ou fazer e vai ser perdoado ali sem nem ter tocado a pessoa. A pessoa colocou para mim uma condição completamente diferente. Nossa, Deus. Tentei entender de todas as formas e otimizei ao máximo. Viu como eu otimizo as coisas ao máximo? Nunca se culpem. Sempre há alguém, algum invejoso. Pessoas que não conhecem a teoria das quatro paredes e muitas vezes, quase sempre, a gente não quer acreditar. Que entra para conversar fiado, toma no rabo numa coisa. Só que você não pode vendar a transparência das coisas. E quando você perde muito tempo com aquilo, você quer perder um pouquinho mais de tempo de saber o que é que te faltou. O que é que faltou, outra verdade dos fatos. Então você tem que ter coragem de olhar de frente. Às vezes a coisa é impulsionada para você olhar traços, olhar particularidades, o que representa para você. Não se culpe de querer entender e não largar uma coisa fácil assim. Ou também usar de má fé coisas sem pensar ou achar que algumas coisas são descartáveis e que trazem tamanha leveza descabida. Tenha o seu dinheiro no bolso, a sua independência. Não procure, é um virgem, é um não virgem, mas de fato como são. Como impera mesmo as regras dentro de uma casa. Então, sabe, vai ficar muito doloroso. Por quê? Né? Vai voltar a ligar, vai voltar a buscar ligar. E, né, eu podia ter inventado qualquer situação, mas não teria. O platô de continuar ou deixar algum aleatoriamente acontecer se torna um absurdo, sempre desrespeitoso. Eu vivo uma coisa que eu posso ter uma continuidade, eu estou numa independência que eu me sinto bem, não tem aquilo, mas eu vou buscar outro caminho. Foi muito aprisionamento junto e mesmo assim eu acho que eu ainda tirei de letra, mas muito ferida. Então vai ser aquele outro passo de fato. Nem esperava desbloquear um único, joguei na moeda, queria ver aquilo e desbloqueei. Para que desbloqueei? Não mudou em nada, não alterou em nada. O que é isso? Quando eu vi aquilo disparou, ou seja, a pessoa estava procurando. E nada, desbloqueia a tela, que eu preciso que você veja uma coisa, que eu tô no horário de jantar. Era 4, 5 horas da manhã. Existiam alguns momentos que eu quero te mostrar uma coisa linda, te falar alguma coisa. Era para mostrar o pênis. Eu acho assim, legal, quando você tem intimidade, pessoas ganham intimidade, verdade, mas eu acho que vocês homens deveriam tomar muito cuidado com isso. Uma hora vocês podem ser golpeados pela exploração que vocês induzem a pagar coisas, caírem numa cadeia tão funda, perderem um pênis que tem, por isso que vai lá, e é muito ruim, muitos estimulam que outros que acreditam que estão sobre uma relação de fidelidade matem e vão para cadeia. E aí aquele determinado grupo está de fato vivendo um caso, isso e aquilo. Eu me senti ridícula quando eu fui resolver a questão. Ele mesmo, por mim você mata ela para ficar com você, aquele viado lá
o nível de gravidade que ele colocou pra cima de mim, usando queima de arquivo dos dois lados, escrevendo o tempo todo para as duas, aquele Henrique, aquele imbecil, foi algo muito grave, muito injusto. Vai lá olhar, que carinha de simpático, deve estar um papaizinho de família. E a gente não pode, né? Fica um critério protocolar, mas o que são regras reais que não desflexibilizam, que não desinflexibilizam algumas coisificações que não humanizam, não amarram um sentido mais ortodoxo. Não prestou, não presta. As coisas não, né? Então aí, o que eu tava falando num dado momento? Aí tipo a pessoa apostar ao máximo, olhando as minuciosidades de todas as coisas que eu me lembro, tá que ponto eu me dei conta, mas eu fui muito perceptível, eu apaguei muitas coisas, mas eu fui muito perceptível. Fui a extremos máximos, de repente me vi uma condição de prazer que eu falei assim, eu represento, eu olho para a pessoa, estou vendo um contexto que ele criou uma particularidade e não parecia que aquilo estava à toa. Isolado num campo tal, dentro da tua casa, invadiu, eu me fiquei muito. Foi uma coisa bem difícil. Acho que não vivida, ainda que tivesse liberdade de alguns relacionamentos, não vivida em nenhum. Eu tive que olhar aquilo, então eu me vi na obrigação. Eu vi que estava transparecendo verdade, mesmo fui a tal toda coisa. Mas eu não queria, sabe? Eu queria. E não temos aí a vida para renascer ou a eternidade que já era, isso daí não é nada. Né? Eu voltar a um platô tal, que se fosse teria ficado. Tivesse que, né? Ainda que a gente veja, se depara com situações, o que a proximidade induz, mas eu não ficaria com nenhum paquera meu. E você querer, assim, não ter essa problemática. Os homens têm que brigar com todos os outros homens e entender até onde são tão uniformes descabidos ou mal etiquetados, dependendo de mulheres nuas ou quando ainda tem questão da burca, né, para um lado, assim, deixam as mulheres lá no beijo público, assim, assado. Que horas que vocês beijam tanto junto assim? Que horas que a coisa é tão acreditada entre homens e mulheres? Tudo muito incompatível, sabe? Aí se torna tudo muito promíscuo, um balanço de quadril, quando tem descabida desigualdade, corrupção absurda, desigualdades de direitos que eles não cabem durante um dia. Vai ficar uma sozinha que se trair ele vai tomar um tiro na cabeça e ele tá com 80 mulheres fudendo. Mas se recebeu um dinheiro e justificar, quem trabalha? Como assim? Mas se foi igual, tudo bem, são prostitutas lésbicas que dormem junto, me macatam aquilo e alinham com a conferência dos valores que são pagos. É bizarro, isso não é nem poligamia sistematizada, nem monogamia que se recompacte a ortodoxia do swing que se faz afunilar experimentabilidade para dizer que acata ou é crescente ou é pró-monoteísmo. É um fracasso. Ou seja, algo que não fica nem um, nem 2 dias, nem 3. Vira um martírio, como se tivesse um bebê recém-nascido para criar. Porque num dado momento eu fiquei ali olhando as coisas, sabe? E se a presença trouxesse leveza, possibilidade, só que tem um detalhe. Hã? O que a despresença convida e camufla ou impõe sobre entre o alto milagre naturalizado, quando se tornar interobservável? Essa coisa mais facilitada entre probabilidades, porque você também seleciona as probabilidades, não precisam ser tantas, acate uma condição, mas vira uma coisa muito menor, muito inferior. Muitas coisas caem da categorização minuciosa que compacta aquela maciça inicial, mesmo que nem tanto dure. Entendemos, né? Entre tantos agudos, só quando alguns agudos, ou crônico, quem culpa o crônico do agudo? A coisa tem que acontecer mais ou menos, né? É isso, né? É isso.
Aí alguém escreveu mais, respondeu alguma coisa aqui, alguém, nada demais. Num dado momento alguém ligou para ele. O telefone dele estava apitando. Encerrou a ligação, voltou a ligar para mim, a mama. Mandou um negócio lá, porque sim, porque não, mas entende? A ligação, alguém liga, todo mundo liga. Olha o peso que uma mentira faz e aonde eu encontrei verdades. Olha o peso, o sacrifício que uma mentira faz. Você não dá tamanho, tá lá em teu lugar, foi lá em teu lugar. As coisas que eu vejo, elas são tão bizarradas, acatadas por pai, mãe, família. Ainda existem ambições de manter suas tradições e os hábitos que sabem como fazem seus filhos. Coisas que eu sei. Mulher grávida, a mãe que contou pra mim, foi estuprada pelo avô. A mãe não acreditou nela. Fizeram isso, fizeram aquilo porque tinha corpinho de mocinha, não sei o quê. Você é um filho, não tem tanto assim da família e tal. Ela não gosta da nora. E num dado momento estava dando cobertura para trair. E com uma bizarrenta enquanto a mulher estava grávida. Ou seja, como ele se reproduz emoções, agora tá tudo bem. O casal voltou, continua feliz. Quem garante que o outro também não trai, que também dizia que a menina foi expulsa, também não tinha onde, né? Estava sendo violada pelo padrasto. E quando sabem disso, é sempre não tem para onde ir, fica ali, vou curtir um pouco ali, né? Qual é a hora que o marido, né? O outro fez, eu também posso fazer. Ou você não tem ninguém. Entre mulheres também, né? E o que é o momento da experiência de achar que isso não acontece, não fica aos planos de quem? Do maior, do menor, do mais magro, do mais gordo, do que fica em casa, do que fica na rua. Que momento fica interrua quando se encontram? A quem é a casa e a quem é o trabalho, né? Que alguns se tornam habilidosos tais, em um dado momento esse de fato sai da casa e esse fica. Mas aquele ostentava a casa, mas não sabe, tinha a sabedoria da casa, né? Que essa coisa toda. Acho que já falei muito, né? Tomar banho, lavar a cabeça, preciso tirar mais um pouco dessa tinta da cabeça. Tá faltando um pouquinho, né? Falando pra quem? Querendo ou não, a gente tenta querer achar que o sentido é compatível. Algumas coisas, querendo ou não, passam aparentemente alinhadas a prestar conta. É o dia que veio um contexto revelatório, veio um contexto. Primeiro, ele representou a pauta religiosa colocando nessa condição, mas, né? É cru, é precisa cair, está longe, não está existindo, aí vem uma condição. Não, não precisa disso, sabe? Mas não foi valorizado para não precisar disso. E se não foi valorizado numa determinada condição, ainda que a vida fala de várias maneiras, mas sabe? Muito desleixo, muita falta de caráter mesmo. Mas é isso. O quê? 1 hora aí? E minha hora aula, né? Quanto vocês vão pagar pra essa brincadeira? Tá pagando? Difícil demais pra mim. São as notas de rodapé. Eu penso que sim, eu penso que a flexibilização trouxe contrapontos processuais, monoteístas, regrados, flexibilizados, gerundificados, reversificados, formularizados, escalarizados, desescalarizados. Aí fica como uma sistêmica individual, ou mesmo apontada, uma sistêmica que se, né, a quem seja, né, origem, não seja desorigem a outro quando você repontua condições minuciosas, além perceptivas perante a elementariedade, diante do recorte que coisificamos como racionalidade de quadrados entre verticais e horizontais, que são as diagonais, né? No mínimo entre essas coisas, entre as rotativas, mas que num dado momento é horizontal, é vertical, é alto, é fundo, laterais. Eu nunca tive necessidade de ficar conversando assim.
É mesmo um ato de fé que impulsionou e talvez mobilizou compensações. Quem somos perante o confessionário? Vamos sentar, vamos preparar para meditar, preparar para respirar, preparar para confessar. Eu quero, num dado momento, você extrapolar todas as condições e entender como se você estivesse nu o tempo todo e todos estejam vendo, ainda que conectados e ainda em que momentos. Um é cego, um é surdo. É como eu falei sobre o campo protocolar inteligente. Mas é isso. Não deixe de estar muito triste. Mas eu tô melhorzinha, mais forte, né? Tentei novamente botar uma pauta. Deve ser diferente de tudo isso que eu tô vivendo. Essa é a questão. Eu não queria colocar você nisso tudo. Eu queria ficar como um ato de interrevelação, independente de condições, como se fosse um agradecimento. Tá? Olha, eu tentando contribuir. Utilize isso como recurso de transferir ao outro. Eu fiquei muito sentida de querer buscar. Veja a prostituição, eu vou te punir através disso. Ou seja, perante o contexto de fé, se eu estou na prostituição, veja a prostituição. O que tem melhor para mim, ou no fundo, seja aquilo ali e viva aquilo ali. Não ficou nem um pouco legal. Nem um pouco satisfatório. Muitas vezes eu não entendo, mas instintivamente você entende muita coisa. Quem está tendo que traduzir e mesmo a revelação é praticamente minha. Mas num dado momento, né? Tipo, foda-se. É a única coisa que a gente tem que de fato dizer. Né? O melhor tratamento. Psiquiatras mais ricos só falam assim: me dá o seu dinheiro e foda-se. Tem alguns que só faltou alguém dentro daquela casa, alguns mercenários. Tem aqueles que não querem curar nada, só querem encontrar alguém para eles compartilharem, né? Que é a questão de saber se todo mundo está lá no domingo, para saber se na segunda vão poder repetir todos os fracassos e quem é cúmplice do outro naquele dia, para poder virar automatizada a coisa da igreja e a coisa, né? Dentro da igreja e fora da igreja, que não é igreja, foram lá fazer o quê? E ainda foram lá mais mal fazer o quê, né? Mas é isso aí. Não tem tribo que eu não possa imaginar. Vi as questões das tribos, a questão do preto. Mas entre questão e árabe, né? Por favor, muçulmanismo virou uma coisa meio forçada, meio bem uma mecanização ali que, né? E mesmo não tem nada a ver com a questão de Cristo, Santíssima Trindade. Daí já desceu o barranco há muito tempo. Maomé tá na terra de joelho. Na terra eu não sei, mas de joelho, rezando. Olha, vou dizer para vocês que o Maomé não tá em bons lençóis, não. Mas é isso.